Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 22 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos seguir aí na nossa maratona bíblica. Hoje vamos falar dos capítulos 37, 38 e 39 de Jeremias. E hoje vamos falar da queda de Jerusalém. Na verdade, todo o capítulo 39 vai narrar essa queda. Eu vou selecionar aqui alguns versículos que eu achei interessante, mas poderíamos pegar qualquer parte aqui desse capítulo 39, que ele poderia nos dar uma boa ideia do que está acontecendo ali em Jerusalém. Mas vamos ler aqui os versículos de 8 a 10, que diz assim: Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Bom, todos os avisos de Jeremias, todas as profecias que foram declaradas em relação a Jerusalém, a Judá, agora estão sendo dolorosamente confirmadas. Jerusalém caiu diante da Babilônia. É muito doloroso ler esse relato e ver o tamanho da tragédia. Quando lemos esses capítulos e lembramos de quanto Jerusalém, quem conhece a história de Jerusalém, especialmente o seu nascedouro, quando Davi conquista a cidade, depois quando ele edifica a cidade, seu filho Salomão, quando constrói ali então o templo e todas as outras grandes construções, e durante todo o período em que Judá, o reino do sul, ou também quando estava junto com o reino do norte, mas o reino do sul, quando floresceu como um grande e poderoso reino, como Jerusalém foi importante. E ao ler esse relato aqui da queda de Jerusalém, de como Jerusalém é subjugada por um exército de pagãos, de adoradores de outros deuses, de homens cruéis, severos e que destroem definitivamente Jerusalém, nós ficamos com o coração realmente amolecido, ficamos com o coração entristecido com tudo que aconteceu. E lendo isso aqui, eu me lembrei do culto de domingo. E eu queria considerar aqui algumas coisas que não estão diretamente ligadas a esse texto, mas que é o pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui. A primeira coisa que a gente deve considerar é os efeitos inevitáveis do pecado. A desobediência dos israelitas cobrou agora um preço altíssimo. Durante muito tempo, eles tentaram conviver abertamente e tentaram conviver com o pecado como se ele não fosse tão grave quanto ele era. Eles tentaram sujeitar-se ao pecado como se ele não tivesse consequências. E nesse momento, o que acontece aqui é a amostra de que o pecado sempre cobra o seu preço. E se você talvez não entende o que eu estou falando, se você fala assim, como assim o pecado pode cobrar um preço altíssimo? Eu te convido a analisar o seu derredor, eu te convido a analisar a nossa própria existência na Terra, o quanto essa existência ela é difícil, ela é dolorida às vezes, o quanto ela é carregada de sofrimento, ao olhar ao nosso redor, ao ouvir relatos de pessoas, ao ouvir das pessoas o quanto a vida é difícil, ou talvez até alguns relatos dolorosos de como a vida tem sido difícil para essas pessoas, nós podemos perceber nesse ponto os efeitos inevitáveis do pecado, as tragédias humanas, as tragédias naturais
Isso mostra o quanto o pecado pode destruir a criação de Deus. Isso desde o Éden, desde que o homem foi, assim como os babilônicos, né, que foram expulsos de Judá, aliás, assim como os israelitas foram expulsos de Judá, o homem também foi expulso do Éden e mandado para longe da sua terra, e depois disso experimentou então todos os efeitos do pecado. Alguém certa vez me disse: pastor, por que acontece os desastres naturais? E a pergunta certa é: por que eles não acontecem em número maior? E aí nós já entramos no segundo ponto aqui da nossa conversa. Por que eles não acontecem em número maior? Por que esses desastres, por que esses efeitos do pecado não acontecem em maior abundância? Porque Deus, de certa forma, coloca um freio nesses efeitos. E aí é a nossa segunda consideração. Os efeitos do pecado, mas também os efeitos do cuidado de Deus. Mesmo diante de tamanha desolação, o Senhor coloca um freio ali em todo o mal. Nesse caso aqui, preservou ali algumas pessoas para cuidar das vinhas, para cuidar ali do funcionamento de Judá durante um período, e foi exatamente isso que aconteceu. E na terra também não é diferente. O Senhor, ele, mesmo diante do efeito do pecado, ele cuida para que os efeitos do pecado sejam atenuados. E isso não é só na criação de modo geral, mas até na nossa própria vida. A Bíblia não ensina a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, pelo contrário, que sim, os nossos pecados têm consequências, mas certamente essas consequências são atenuadas, porque se Deus permitisse que todo o efeito do pecado viesse sobre nós, nós seríamos completamente aniquilados. E quando eu disse isso, né, porque os desastres naturais não acontecem em número maior, a pergunta é essa, né? Não é porque eles acontecem, mas porque eles acontecem em número maior. A resposta é que Deus coloca um freio nos efeitos do pecado. E esse freio também, assim como eu disse agora há pouco sobre os efeitos do pecado podem ser vistos em todo lugar, também os efeitos desse freio de Deus podem ser vistos em todos os lugares. Nós podemos perceber exatamente o Senhor nos dando algumas de suas bênçãos como maneira de frear os efeitos desse pecado. Deus atenuando os efeitos do pecado na criação. E quando a gente lê aqui o relato de Jeremias, né, se o Senhor não tivesse de alguma forma atenuado tudo o que os judeus fizeram, provavelmente eles hoje não existiriam mais. Só para lembrar aqui, houveram reis na história de Israel, na história de Judá, né, no Reino do Sul, e eu estou tentando aqui agora diferenciar Sul e Norte, mas no Reino do Sul houve reis que sacrificaram seus filhos, suas crianças mesmo, como oferta de sacrifício a deuses pagãos. E pensar nisso, dá para ver o quanto Deus foi atenuante, como Deus atenuou os efeitos do que ele poderia fazer com essa nação. E a gente percebe isso da mesma forma ao nosso redor, Deus atenuando esses efeitos. E como eu disse, né, ao ler essa história, eu me lembrei do culto de domingo e também me lembrei que existe uma promessa de Deus de restauração para aqueles que são fiéis. Diante de todo o caos, a promessa de Deus permanece. Para esses judeus aqui não é diferente. Eles estão aqui agora, né, nesse momento da história, em dor, em luto, em pranto, em choro, sabendo que a sua terra foi agora completamente dizimada, os seus moradores foram levados para uma outra nação. Aquele povo que havia retornado do Egito agora é mandado embora novamente, e um cenário de caos, de destruição completa, mas existe uma promessa de Deus para esse povo. Somente a graça de Deus pode reverter definitivamente o poder do pecado. E aí nós percebemos aqui a diferença entre o que seria
esse freio de Deus em relação aos efeitos do pecado, mas o que seria também o poder de Deus para reverter definitivamente o poder desse pecado. E é exatamente o que ele promete para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm as suas vidas escondidas em Cristo, para aqueles que estão em uma aliança com Deus e que se apropriam do sacrifício de Cristo pela fé. Esses então vão experimentar não só a liberdade da culpa do pecado. Então agora, esses que estão em Cristo não são mais culpados pelo pecado, mas também eles são livres do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais poder sobre a vida deles, eles podem agora resistir ao pecado, e também pela graça especial de Deus, o que eu gosto também de chamar de graça irresistível. Algumas pessoas têm um certo temor em dizer graça irresistível, não gosta muito, mas eu gosto dessa expressão graça irresistível de Deus, graça especial de Deus. Essa graça especial de Deus que não só freia o poder do pecado, mas que reverte completamente o poder do pecado, é capaz então, como eu disse, de nos livrar da culpa do poder e no futuro nos livrar da presença do pecado. Então, agora de imediato, nós não somos mais culpados, aqueles que estão em Cristo recebem perdão de pecados, mas também nós temos agora o poder para resistir ao pecado. O Espírito Santo que habita em nós, ele é a força que precisamos para resistir ao pecado, mas no futuro a promessa de Deus é de que a presença do pecado será retirada, e aí todos esses efeitos que acabamos de dizer, eles serão completamente extinguidos. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa que Deus deixou para o seu povo, de que haverá um tempo, haverá um momento em que aqueles que estão em Cristo vão desfrutar de uma terra completamente inoculada da presença do pecado, e isso é certamente glorioso, e isso é o que nós aguardamos. A nossa esperança não está no próximo governo, a nossa esperança não está nos próximos dias, a nossa esperança está em um futuro um pouco mais distante, e nesse futuro um pouco mais distante em que o Senhor promete que vai ser de fato retirado a presença do pecado. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o John Piper, e ele diz o seguinte, que quando ele chegar no céu, o que ele quer desfrutar não é das ruas de ouro, ou não são das ruas de ouro que ele quer desfrutar. Ele quer desfrutar do fato de que agora o pecado não está mais presente, e de fato isso é glorioso. Bom, vamos começar a terminar aí, né? Moral da história então, a conclusão de tudo isso que falamos. Eu volto a dizer isso aqui, quem estava no culto de domingo, foi de certa forma um resumo do que falei no culto de domingo, mas enfim, é algo que mexe muito com o meu coração. E a moral da história é, somente a graça salvadora de Deus, derramada em Jesus e recebida pela fé, pode desfazer completamente os impactos do pecado. Somente a graça de Deus que nos é dada em Jesus e recebida pela fé, pode então desfazer todos esses efeitos do pecado. Desafio do Léo. O que fazer com isso? Qual aplicação podemos retirar de tudo isso? Eu acho que duas aplicações. Para você que ainda não tem uma aliança com Deus, você que ainda não passou pela confissão pública e consciente da fé em Jesus por meio do batismo, você que ainda não está em aliança com o povo de Deus, o seu convite é único: entregue-se à graça. Não resista mais à graça, não resista mais a esse poder de Deus capaz de refazer ou desfazer, né, os efeitos do pecado. Então, entregue-se, não resista mais, não questione mais, não tente dar desculpas, somente a entrega à graça de Deus. Essa entrega ela é feita de maneira formal pelas águas do batismo, consciente. Quando você não tem consciência, não faz sentido, né? Teve uma pessoa que deu um exemplo muito engraçado, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para contar esse exemplo, dizendo que pessoas que são batizadas quando crianças é como se você estivesse numa piscina e alguém jogasse água na sua cabeça e falasse: agora você está batizado. Você não escolheu, você não esperava por aquilo, alguém que jogou água na sua cabeça e disse que agora você é batizado.
Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o batismo ele é algo consciente, é algo que você faz de maneira pública e qualquer coisa fora disso não pode ser considerado. Então, primeiro, entregue-se à graça. E você que já tem uma aliança com o Senhor, confia na graça de Deus, confia no poder dele para desfazer o efeito do pecado na sua e na minha vida. Nós que somos do Senhor devemos sempre confiar que ele desfaz o poder do pecado em nossa vida. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos confessar que muitas vezes o nosso coração ele se esquece de que o Senhor é quem desfaz os efeitos do pecado. Senhor, que nós possamos nessa manhã relembrar de que é a graça do Senhor que nos conduz, que é a graça do Senhor que nos dá vitória contra o pecado e que possamos, meu Pai, colocar toda a nossa esperança no Senhor e, fazendo assim, experimentar essa doce realidade de ver o poder do pecado completamente extinguido em nossas vidas. Essa é a promessa que o Senhor nos dá para o futuro e é nessa promessa que confiamos e que oramos também e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.